Antes da gente entrar nas consequências que ainda estão sendo avaliadas, acho que é importante a gente fazer uma descrição geral, né, do cenário, né? É extremamente importante a gente entender que há uma queima, né? O fogo no Pantanal nesse momento ele é numa escala sem precedentes, né? Assim, a queima do bioma, segundo os dados do INPE, agora de 21 de setembro, 3,1 milhões de hectares, perto de 20% do bioma, já foram queimados, né? Então, o preço socioambiental que nós teremos é realmente uma conta muito alta, né? Sem precedentes para o bioma, né? Isso não é dramatizar o problema, é um dado real de captação de imagem de satélite que demonstra que em 2020 o Pantanal queimou como nunca queimou. Essa que é a grande verdade, né? E isso então vai ter uma conta muito alta, seja para a fauna, seja para a flora, seja para as comunidades que vivem no Pantanal. Então esse é um problema que nós temos que enfrentar com conhecimento científico, com o apoio das comunidades locais, que serão as que mais sofrerão esse impacto, né? Então, dito isso, acho que a gente pode pensar o que é o fogo, né? Assim, quando você tem o fogo nos ambientes naturais, a gente tem o fogo espontâneo, que ocorre, por exemplo, no cerrado, quando tem raios, mas logo na sequência vem chuva, né? Então o fogo ele tem uma dinâmica natural nesses ambientes de savana, né? O Pantanal ele é uma área úmida, mas a vegetação é predominantemente de influência do cerrado, né? Embora não seja o cerrado, ele tem a vegetação relativamente resiliente, uma boa capacidade de recuperação da vegetação. Parece que o impacto maior será, no sentido da biodiversidade, mas na fauna. E que fauna é essa? Em geral, animais de pequeno porte. Os grandes animais, a gente viu imagens chocantes de onças e de antas queimadas, ariranhas machucadas, e aí todo um esforço para salvar ou tentar amenizar a dor desses animais, né? Mas um dos grandes problemas será, os dados iniciais indicam isso, com a fauna de pequeno porte. Répteis de pequeno porte, anfíbios e mesmo pequenos mamíferos parece que são os que mais sofrem com esses incêndios de grande escala, né? Alguns até conseguem se intocar, o ambiente ele não é homogêneo, existem várias galerias, né? Então tem alguns animais que são como engenheiros da natureza, eles constroem túneis e esses túneis, essas galerias são salvaguardas, abrigos para que essa pequena fauna também se refugie no momento do fogo. Mas certamente o impacto vai ser muito sobre esses animais. Há equipes ligadas, né, à Embrapa Pantanal que estão trabalhando muito ativamente nesse momento para tentar mensurar cientificamente o impacto nessa fauna. Então, parece que o drama maior será sentido para esses organismos de pequeno porte. Aves, em geral, voam, né? Mamíferos de pequeno porte têm menor mobilidade e répteis e anfíbios também parece que serão os mais impactados. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que quando você tem uma grande massa vegetal queimada, isso gera cinzas, e essas cinzas, depois com as chuvas, podem ser carreadas, levadas para dentro dos rios e baías, são as lagoas pantaneiras, né? E essa condição também pode prejudicar muito a fauna aquática, né? Porque ao chegar esse material orgânico, né, essa cinza derivada da queima dentro da água, a gente pode ter um problema muito sério que é a diminuição brutal da taxa de oxigênio dissolvido e ter, consequentemente, uma mortandade da fauna aquática, especialmente os peixes mais sensíveis. Então, nós temos um primeiro momento da queima, que impacta, mutila, mata,
né? E nós temos um segundo momento que é essa dinâmica, né, das cinzas chegando na água, a falta de alimento, porque muitas árvores que são provedoras, seja de folhas, de frutos, também estão queimadas, né, e elas então não vão gerar alimento. Daí a importância desses grupos de voluntários que estão fazendo uma força-tarefa incrível, né, que leva então alimento e água para ajudar a prover alimento e água para esses animais que sobreviveram ao incêndio, principalmente nas áreas mais atingidas, no Pantanal Norte, na região ali do Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Sul, na região de Corumbá, em várias áreas que houve incêndio, então, em grande escala. Uma outra questão extremamente importante que a gente precisa tocar é que existe um fogo, né? O fogo é uma forma muito usada, né, de disponibilizar nutrientes e fertilização do solo. Então, existe o fogo legal, no sentido tanto jurídico quanto do resultado dele, né, que ele prepara a terra para a lavoura, para a pecuária. Quando às vezes as pessoas veem o fogo sempre como uma coisa ruim, e não é. Desde que ele seja feito de maneira correta, existe inclusive o chamado fogo prescrito, que é como se fosse um fogo controlado, né? A queima prescrita é como se fosse uma receita médica. Você vai lá com um especialista, mostra uma área que pode ser queimada, você queima essa área, fragmenta trechos de vegetação e dificulta a propagação do fogo nessa circunstância. Isso é extremamente importante. Na verdade, você tem isso como uma prática milenar, né? O problema é que, especialmente esse ano, o Pantanal atravessa uma seca histórica, né? Existem dados que medem o nível de inundação e ele está colocado, existe uma régua que mede o nível do Rio Paraguai, que é o principal eixo de drenagem do Pantanal. Essa régua está medindo, né, uma régua colocada no Rio Paraguai, ela mede o nível mais baixo dos últimos 50 anos, 47 anos para ser mais preciso. Então, o que houve esse ano é que o Pantanal ele funciona como um pulso, esse pulso é como se fosse um coração batendo no Pantanal, pulso de água, ele inunda grandes áreas. Esse ano o pulso foi menor. Então, muitas áreas que queimaram, elas estavam sem aquela umidade que fica retida no solo. Então, a massa seca que queimou e que está queimando é uma massa seca muito maior do que costumeiramente fica nos ambientes, né? Então, esse é um problema pontual desse ano. Será que só é uma coisa desse ano? Isso ainda também demanda mais pesquisas, né? Claramente, a gente vive um momento de mudanças climáticas, precisa avaliar o quanto disso se aplica ao Pantanal. Será que o Pantanal já enfrenta as mudanças climáticas com a mudança do regime hidrológico, com a mudança do regime de chuvas? São perguntas ainda que a ciência busca responder, né? Então a gente tem essas condições muito especiais esse ano e precisa de uma avaliação de mais pesquisa de longo prazo para avaliar a dimensão disso. Outra coisa que é extremamente importante é não ficar colocando o dedo na ferida, de achar culpados, né? E dar uma certa dramaticidade para o fogo, né? No Pantanal, no sentido de que existe manejo de fogo, e o que precisa é capacitar as pessoas para que elas façam isso corretamente. Se uma ou outra fazenda fez isso errado, né? Algum proprietário de terra fez isso errado, precisa, obviamente, dentro do regime de direito jurídico e de todas as questões legais, trabalhar com uma maior capacitação dessas pessoas, né? De tal forma que não ocorram, né, incêndios nessa proporção nos próximos anos, né? E aí a outra coisa que a gente precisa tocar, ela é uma questão muito importante, que é a macropolítica ligada ao Pantanal. A gente vive um momento de negacionismo propagado, né, principalmente pela esfera federal, né, negam as questões de mudanças climáticas, negam as questões dos incêndios, questionam uma imagem de satélite, né, falam que o INPE a parte de alertas de incêndio
dominada por uma ideologia. Satélite não tem ideologia, satélite tem imagem, né? Então, eu acho que no fundo, quando a gente vê os voluntários, as pessoas, se a gente pudesse traçar um paralelo, a gente tem uma guerra sendo travada no Pantanal contra o fogo, mas parece que os generais não querem que essa guerra seja vencida, né? Então você tem os soldados ali na frente de combate, os voluntários, os brigadistas, que são heróis nesse momento, pilotos de avião combatendo o incêndio, mas parece que a macropolítica ela tem um componente de desvalorização da ciência, de negação de dados que são muito evidentes, né? E isso não contribui para que a gente avance numa agenda que componha os diferentes atores, os pantaneiros, toda a ciência, os ambientalistas que estão muitas vezes hoje na frente de batalha, né? Então é preciso que se crie uma macropolítica de enfrentamento ao fogo. Quando ele está descontrolado, você tem que fazer, antes dele chegar nesse nível, ações preventivas de manejo integrado de fogo, como queima prescrita, construção de aceiros, a presença de brigadas permanentes, né, extremamente importante, tem ações sendo feitas nesse sentido, né? Então, esse conjunto de dados a gente tem que usar para enfrentamento de uma situação que parece que cada vez vai ser pior. Dados aos incêndios que ocorreram no ano passado, 2019, foi muito forte no Mato Grosso do Sul, esse ano de maneira mais generalizada, né? Então comprometendo aí perto de 20% do bioma pantaneiro. É extremamente importante a gente fortalecer as posturas éticas de combate e enfrentamento com políticas públicas e com valorização da ciência. A ciência ela não tem a pretensão de responder tudo, mas ela é a melhor ferramenta que a gente tem, porque ela traz evidências, ela mostra fatos e existem técnicas, né? Como em qualquer área, a gente tem técnicas para compreender os impactos do fogo no Pantanal e tentar mitigá-los com as melhores ferramentas científicas disponíveis.